representa Jesus na sua vida desde o dia em que você o aceitou? Quem começa? Vai tirar para o ímpar? Como é que é? Jesus é tudo. É tudo. Se não fosse por ele, eu não estaria vivo hoje aqui. Isso é um fato. É um fato que eu fico até um tanto quanto constrangido, porque eu sou imerecedor de todo esse amor. Porque aquela cruz era para mim, era para nós. E tanta ingratidão da minha parte, mesmo estando seguindo nos caminhos, ainda me sinto um desobediente daquilo tudo que Deus tem falado comigo para fazer, e muitas das vezes eu deixo de fazer certas coisas e tomo puxão de orelha, porque Ele é pai, Ele é amigo. E nesses últimos 2 anos eu tenho aprendido a ver Deus não só como pai, mas como um amigo, além dele ser o nosso rei, nosso criador. E eu tenho aprendido muito com ele. É duro, é difícil. Muitas das vezes a gente abre mão daquilo que nos é de direito, que nós podemos ter, mas muitas das vezes nós temos que abrir mão daquilo que nós podemos, porque aquilo que nós não devemos fazer nós já sabemos. O mais difícil é você abrir mão daquilo que você pode fazer pelo reino. A verdade. Como disse o obreiro Ulisses, Jesus é tudo para aquele que aceita Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu vou um pouquinho além. Questão de conversão, conhecer a palavra, ambiente que vivemos. Eu e o pastor Jansen fomos criados aqui num bairro próximo do Jacaré, na rua Silva Rego. Como crianças, fomos embaixadores do rei. E Deus tinha um plano em nossas vidas. E cada um chegou uma época que cada um seguiu o seu caminho. Eu vou contar essa história quando começou a seguir o meu caminho. A minha mãe é uma mulher humilde, trabalhadora, com problemas no casamento, foi buscar através do Senhor conhecimento através da palavra, da oração, reconstrução do seu casamento. E assim sendo, eu fiquei doente. Essa foi minha primeira experiência com Deus. A minha mãe foi na igreja, na Marechal Rondon, a igreja universal, onde ela congregava, e eu ali obtive a cura. Glória a Deus. Obtive minha cura ali. E ali foi minha primeira experiência com Deus. Depois eu fui adolescente, dentro da igreja, mas aquele crente Raimundo, né? Muitos assim. Um pé aqui, outro pé lá. E tipo, sempre aquele negócio. Jesus é bom quando me convém. Aí fui me aproximando das coisas de Deus. Então comecei a criar laços, elos, vínculo com a palavra de Deus. Aí houve uma conversão. Me converti de fato e de verdade, transcendi as águas. Aí depois tive um encontro com Deus. Mas como muitos dos cristãos, às vezes acham que está tudo mil maravilhas e não está. E acabei nesse período me afastando do caminho do Senhor. E quando a palavra de Deus fala que quando nós deixamos a casa do Senhor e o mal que tinha voltaria mais forte, é verdade. E eu gostaria de você que estiver ouvindo esse relato, você que estiver vendo essa live nesse momento, que está pensando até mesmo largar o caminho do Senhor, ou até mesmo já largou o caminho do Senhor, pensando que às vezes através de um copo de cerveja, um copo de uísque, uma balada, que isso vai suprir o Espírito Santo, te digo nesse momento, não vai. Por paliativo. É uma coisa muito como fosse uma droga, aquela droga pesada que dá aquele baque, mas daqui a pouco você volta a si e vai querer mais, porque aquela sensação, embora venha ser rápida, mas foi intensa.
E muitas das vezes as pessoas dentro da igreja tratam isso com desdém. E eu era um desses. Tratava isso com desdém. Me afastei do caminho do Senhor. Me afastei de muitas das coisas. E tive uma mulher, minha esposa, que orava, minha mãe que orava por mim. E Deus tocou no meu coração em um bar. Como assim? Literalmente dentro de um bar, rodeado de bebidas, de supostos amigos. Deus falou comigo: aqui não é o seu lugar. E há pessoas, há sinais que nós deixamos muitas das vezes passar em branco. Depois daquele dia que Deus falou comigo, eu não conseguia ingerir mais a cerveja. Toda vez que eu bebia, passava mal ou vomitava. O meu organismo já estava rejeitando. O organismo já estava rejeitando de tal maneira que eu estava pensando que eu estava com algum problema. Até o dia que eu resolvi visitar, através do seu convite, visitar na casa. Que você chamou, a gente começou a fazer algumas melhorias no local. Assisti um culto Isso lá. tem tempo, hein? Assisti um culto lá. Isso estou te falando. O processo de Deus tem muita paciência conosco. Ah, tem. Tem muita paciência conosco. Olha quanto tempo já passou. Deus foi trabalhando aqui, trabalhando ali, tirando aqui, tirando ali. Deus foi trabalhando. Até um dia que eu falei, não, aqui não. Meu local é na casa de Deus. E o encontro com Deus, para mim, a minha realidade é que Deus transformou a minha vida de tal maneira. Transformou o jeito que eu olhava o meu casamento, o jeito que eu olhava para os meus filhos. O jeito que eu olhava para o meu trabalho. Porque muitos falam que, às vezes, a crise é tão grande que tem pessoas que ainda amaldiçoam o local onde está trabalhando. E você que está ouvindo, o local que você está trabalhando é bênção, tá? É porque dali você tira o seu sustento da sua família, Porque o né? lugar ali é bênção. Tá. E tem pessoas que ficam maldizendo o lugar onde está. Deixa eu só dar uma paz do Senhor aqui, o Wagner Ramos, nosso irmão, Opa. amigo, crescemos junto. Wagner. Lisiane também está conosco aqui, ela disse que amou a mesa. Qualquer coisa, só falar que quem construiu faz outra. Desculpa, só para a gente dar uma paz do Senhor a eles aqui. Aí, Deus transformou a vida de tal maneira. Quem há 2 a 3 anos atrás viu Ricardo, nunca imaginaria que Ricardo hoje em dia estaria numa igreja, seria um diácono do Senhor, estaria falando de Jesus, teria trocado balada, futebol, qualquer coisa era motivo de não ir à igreja. Que às vezes, muitas das vezes, nós viramos religiosos quando estamos afastados. Nós só vamos para a igreja alguns dias específicos. É o fariseu. Aí, domingo, sei o que lá, dia 31, não, tem que ir na igreja, porque a primeira pessoa que eu tenho que falar é com Deus. E a primeira pessoa que você vai desobedecer é quem? É Deus. Dá uma boa noite aqui, a paz também para o nosso irmão da Costa, tá aqui, tá lá, trabalhando lá no metrô, mas está aqui conosco. A mulher mais linda de todo o universo também acabou de entrar aqui, da paz do Senhor, diaconisa Raquel Lopes. Ô, glória. Ô, glória. Tá aqui conosco aqui, sejam todos bem-vindos. E a minha história também não é diferente. Ricardo me conhece, a gente se conhece desde 5, 6 anos de idade. Vivemos muita história junto, que não vale a pena nem contar. É melhor deixar lá no sepulcro do passado. Mas eu me lembro que eu estava muito louco no mundo, perdidaço. Eu gostava de fazer racha com carro, gostava mesmo. Cavalo de pau, essas coisas todas. Aí um dia, a minha mãe resolveu ir num culto de consagração sábado de manhã, lá depois de Madureira, ali na Piraquê. Uma irmã de oração que tinha ali, tinha
um ciclo de oração ali. Você é todo errado, irmão. Você não quer ir para um lugar desse? De jeito nenhum. Só que a minha mãe chamou meu pai, não me chamou. Eu já era habilitado e tudo mais. Eu falei, bem, me dei bem, né? Não vou a lugar nenhum. Mas meu pai também não estava lá muito crente nessa época. O que ele fez? Zarpou antes de todo mundo acordar. Sobrou para quem? Era plano de Deus. Lá fui eu ter que levar minha mãe, minha tia, minha prima, até esse culto de oração. A minha oração naquele lugar era a seguinte: Senhor, não me esculache. Não me esculache. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu sou vacilão, mas não me esculacha não, por favor. E aí a irmã orou por todo mundo, só não orou por mim. Eu falei, glória a Deus, vamos embora, né? Aí ela falou, não, falta você. Eu falei, não, precisa não. Precisa não, pra quê? Não, mas eu não vou orar por você, não, vai ser a irmãzinha fulano de tal que vai orar. Eu falei, meu Deus. Você pode se ajoelhar? Eu falei, posso. Vontade nenhuma. A irmãzinha orou, não levou, sei lá, 2 minutos de oração. Amém. Eu falei, glória a Deus, Senhor, muito obrigado por não ter me humilhado. Eu levantei quando eu cheguei na porta, irmão. A irmãzinha, eu tenho um recado de Deus para você. Eu, lembra aquele dia assim, que você estava no carro, aconteceu isso, aquilo outro? Eu falei, sim. Então, Deus mandou te dizer, e aquele dia, Ele te livrou de um laço da morte. E você sabe que você ia morrer naquele dia. Irmão, pensa no desespero. Pensa em entrar no carro e dirigir de novo. E aí, eu posso dizer que até aquela data, eu era como Jó, conhecia Deus e ouvi falar. Mas daquela data em diante, eu tive uma conversão genuína. Porque quando eu era pequeno, sua mãe te leva para a igreja. Seu pai te leva para a igreja. Mas depois você tem que ir para a igreja porque você quer Deus. Você deseja Deus. Se não for assim, é o que o diácono Ricardo falou, você acaba se tornando religioso. Vou no domingo, se eu for de manhã eu não vou à noite, da noite estou cansado, preciso descansar para outro dia na semana. Se eu vou na quarta, aliás, como nós aqui temos terça e quinta, se eu for na terça, não venho na quinta. Se eu venho na quinta, eu não venho na consagração no sábado. E se eu venho na consagração no sábado, eu simplesmente não venho no domingo. Então assim, eu tive um encontro com Deus depois desse baque que Deus deu. E às vezes Deus dá esse baque mesmo. Deus permite. Eu tenho uma mensagem que Deus me deu para pregar, não é o momento agora, sobre quando Deus permite o baque. E aí, falando sobre isso,